Você já percebeu que ninguém nunca ensinou você a amar, mas todo mundo te cobrou isso a vida inteira? Amar era para ser simples, mas é uma das coisas mais confusas, caóticas e cruéis que a gente já tentou sentir. Você sente falta, mesmo quando a pessoa te machucou. Você insiste, mesmo quando já entendeu que não vai dar certo. Amor parece mágico, mas se você olhar com calma, parece mais um truque. Talvez ninguém te contou, mas o amor é feito no laboratório do seu cérebro, moldado pela seleção natural, distorcido pela cultura e embalado num monte de expectativa que você nem sabe de onde veio. E talvez o amor que você sente hoje nem seja seu. Talvez ele seja só uma história que contaram para você desde criança, com príncipe, alma gêmea e promessas que ninguém cumpre. Mas então, por que ainda amamos? O que faz a gente insistir nessa loucura, mesmo sabendo o quanto pode doer? Hoje, a gente vai entender, com neurociência, filosofia, cultura e, claro, algumas verdades que talvez você nem queria ouvir. Você já reparou como o amor quase sempre vem acompanhado de uma ilusão? Você projeta, idealiza, completa as lacunas com esperanças e chama isso de paixão. Mas o que você sente talvez seja mais sobre você do que sobre o outro, porque o amor, ao contrário do que dizem, não é um encontro imediato entre almas. É uma construção simbólica, um espelho que você segura na frente do outro, esperando que o reflexo sorria de volta. E o cérebro, ele entra em transe, literalmente. A ciência já sabe, quando você se apaixona, seu cérebro acende as mesmas áreas ativadas por cocaína. Não é exagero, é neuroimagem, é química, dopamina, serotonina, ocitocina, uma combinação potente que distorce a percepção da realidade e te faz enxergar o mundo com filtros cor-de-rosa. Você ignora os defeitos. Você justifica comportamentos tóxicos. Você aceita o que jamais aceitaria em estado sóbrio. Porque você não está sóbrio. Apaixonar-se, segundo a neurociência, é um estado alterado de consciência. É uma alucinação funcional, um delírio socialmente aceito. E é por isso que amamos, porque essa alucinação nos protege do vazio. Ela nos distrai da angústia de existir sozinhos. Nos faz acreditar, nem que seja por um tempo, que a vida faz sentido quando temos alguém. Mas aí, quando os efeitos passam, o que sobra? Você já notou como, depois de um tempo, o amor parece mudar? A pessoa continua a mesma. O rosto é o mesmo. O cheiro é o mesmo. Mas algo dentro de você desliga. O que antes te arrancava o ar, agora mal te tira um suspiro. Aquela voz que acelerava o coração começa a irritar. A ausência que causava dor começa a aparecer alívio. É nesse ponto que muita gente acha que o amor acabou. Mas talvez ele só tenha começado a revelar o que sempre foi. O estado inicial do amor, aquela explosão emocional, não dura, porque biologicamente não deve durar. Do ponto de vista da evolução, o amor sempre foi menos sobre eternidade e mais sobre sobrevivência. Imagine nossos ancestrais, crianças frágeis, nascendo antes da hora, em cavernas geladas, cercadas por predadores. Um bebê humano sozinho durava minutos. Então a natureza criou um truque, um vínculo forte o bastante para manter dois adultos juntos por tempo suficiente até o bebê deixar de ser um peso morto. É por isso que a fase mais intensa da paixão dura de 2 a 4 anos. É um projeto evolutivo, não um defeito do coração. Amamos porque fomos programados para isso. E deixamos de amar porque fomos programados para sobreviver. Talvez seja a hora de perguntar: o que você chama de fim não seria apenas o recomeço da lucidez? A gente romantiza demais o amor. Fala de destino,
de alma gêmea, de sintonia espiritual. Mas esquece que o amor real não acontece por mágica. Ele é construído, dia após dia, olho no olho, conflito na mesa, esforço no detalhe. Porque se fosse natural, não quebraria tanta gente. O que é natural é a atração. É o vício emocional do início. Mas depois, quando o cérebro se acalma, o que sustenta o amor não é o coração, é o repertório. É o quanto você aprendeu sobre si. É o quanto você entende de escuta, de limite, de tempo. E aqui entra um detalhe cruel. Ninguém ensina isso. A escola fala de biologia, matemática e química, mas nunca te preparou para dividir a vida com alguém que tem um mundo inteiro dentro da cabeça. E quando a paixão desaparece, o que sobra é a diplomacia. O amor não é sobre encontrar alguém que te complete. É sobre conseguir dialogar com um estrangeiro, na sua própria casa. Amar alguém não é encontrar um reflexo. É aprender a decifrar um idioma que você nunca falou antes. Porque por mais parecidos que pareçam ser, vocês cresceram em casas diferentes, com histórias diferentes, medos diferentes. E amar, nesse cenário, é um ato de tradução contínua. É ouvir o que o outro sente, mesmo quando ele não sabe dizer. É tentar entender por que algo que te parece pequeno, para ele, é enorme. É aprender a ler silêncios, pausas, gestos. Mas sabe o que torna tudo ainda mais difícil? A ilusão da compatibilidade. A paixão cria um teatro onde tudo parece fácil. Você ri das mesmas coisas, gosta das mesmas músicas, termina frases um do outro. Mas isso é só a primeira camada. Quando ela cai, sobra o estrangeiro. E é aí que começa o verdadeiro amor. Ou o começo do fim. Porque nem todo mundo está disposto a aprender um novo idioma. E muita gente prefere seguir falando sozinho, achando que foi o outro que mudou. A gente sofre tanto porque espera do amor uma constância que ele nunca prometeu. Queremos que dure para sempre, que o outro continue igual, que o encantamento se mantenha intacto, mesmo quando tudo muda ao redor. Mas o amor nunca foi uma linha reta. Ele é mutação. Ele é ciclo. E às vezes, o que chamamos de fim é só uma mudança de forma. O amor que te tirava o ar, talvez hoje só te ofereça silêncio. O amor que te incendiava, talvez hoje só mantenha a luz acesa num quarto escuro. Isso é falha? Talvez seja maturidade. O problema é que nos ensinaram a reconhecer o amor apenas quando ele é intenso, dramático, avassalador. Mas e o amor tranquilo? O amor imperfeito? O amor que erra, pede desculpas e tenta de novo? Esse quase nunca entra nos filmes, e por isso, muita gente termina o que estava só começando a amadurecer. Confunde paz com desinteresse e corre atrás do próximo fogo, sem perceber que já estava no lar. Você já parou para pensar de onde vieram suas ideias sobre o amor? De onde surgiu essa crença de que um dia você vai encontrar a pessoa certa? Ou que se for difícil demais, é porque vale a pena? Ou que amar é nunca desistir? Quase tudo isso veio da cultura, dos filmes, das músicas, dos contos de fadas. Fomos alimentados desde cedo com histórias de finais felizes, mas ninguém contou como era o meio. O romantismo vendeu um ideal que ninguém consegue sustentar. E quando a realidade aparece, com suas rotinas, falhas e frustrações, a gente acha que estragou. Mas a verdade é que nunca foi como nos disseram. O amor real não é perfeito. Ele não resolve tudo. Ele não salva ninguém. E talvez seja por isso que tanta gente se frustra, porque está tentando viver uma ficção dentro da vida real. Mas o amor de verdade, aquele que permanece, é menos sobre mágica e mais sobre maturidade.
Não existe dor maior do que se sentir sozinho, com alguém do lado. Você fala e a pessoa não escuta. Você chora e ela não entende. Você se expõe e tudo o que recebe de volta é silêncio ou julgamento. E aos poucos, você para de tentar, para de conversar, para de sentir. E o amor que existia vira só uma formalidade, uma rotina. Mas ninguém te ensinou que isso também é solidão. A gente acha que estar só é não ter ninguém. Mas às vezes, o vazio é mais cruel quando está habitado. É como dividir a casa com um estranho, com alguém que não fala a sua língua, que não entende seus gestos, que não vê as coisas que você grita por dentro. E você continua ali, tentando ser ouvido, tentando ser visto, tentando ser compreendido. Mas o amor, sem tradução, é ruído. É um idioma falado sozinho, e ninguém aguenta viver assim para sempre. No começo, tudo parece fácil. Vocês riem das mesmas piadas, gostam das mesmas séries, pensam igual, sentem igual, sonham igual. Mas isso é só a paixão encenando um truque. A verdade é que o outro nunca foi você, e nunca será. Você se apaixonou por uma projeção, por um reflexo polido, uma versão editada que o cérebro criou para manter o encanto vivo. Mas aos poucos, as camadas vão caindo, e o que aparece ali é uma pessoa real, com traumas, crenças, hábitos, histórias que não são suas. E aí você tem duas opções. Pode exigir que ela se transforme naquilo que você idealizou, ou pode começar a conhecê-la de verdade. A segunda opção é mais difícil. Requer humildade, requer escuta, requer empatia por alguém que não funciona como você. Mas é a única forma de amar de verdade. Porque amar não é reconhecer um espelho, é reconhecer um estrangeiro. E mesmo assim, ficar. No fim das contas, amar é um risco. Não existe manual, não existe garantia. Existe só a tentativa de se traduzir, de se hospedar, de entender e ser entendido. Você pode fazer tudo certo e ainda assim acabar sozinho. Pode amar com todo o coração e não ser correspondido. Pode construir uma casa dentro de alguém e ser expulso sem aviso. E tudo bem, porque o amor nunca foi sobre controle. Foi sobre presença, sobre o que você decide fazer, mesmo quando não tem certeza de nada. Amar é receber um estrangeiro na alma e ser hóspede também. É se adaptar sem se anular. É aprender a linguagem do outro sem esquecer a sua. E quando essa troca existe, quando ambos querem ficar, mesmo sendo tão diferentes, quando há silêncio, mas também escuta, quando há dor, mas também cuidado, então, talvez, esse amor mereça ficar. E se não merecer, que você tenha coragem de partir. Porque pior do que amar e perder é continuar onde o amor já foi embora há muito tempo.